vai começar agora a atividade que é um case, Plugger CRM, SaaS em Drupal. Quero chamar então o Diego Martinez, que é a pessoa que vai ministrar essa palestra. Por favor, Diego. Pessoal, como a Renata já falou, meu nome é Diego Martinez, eu sou designer e fundador da MMDA, que o Daniel apresentou agora há pouco para você. A gente já trabalha com Drupal há mais ou menos 5 anos. Desde então, a gente tem feito bastante projetos interessantes em Drupal e eu acho que o Renato nos convidou para apresentar um dos nossos projetos aqui, sem estanejagem de construção. Acho que o Plugger é o projeto que a gente vai apresentar. Eu acho que é um case bem interessante para a comunidade. Esse Plugger que vocês estão vendo aqui é o mesmo do banner, tá? O banner aqui ainda está com a marca antiga. Esse aqui já é o Plugger da versão 2.0, que a gente vai lançar agora em setembro. Então, eu achei melhor já trazer ele novo do que apresentando, mas é o mesmo que está anunciado ali do lado. Como o Renato falou, isso aqui é um case, então eu vou apresentar para vocês o projeto em si, né? A relação do Plugger em si, da ferramenta com o Drupal, o que a gente usou de Drupal, o que o Drupal nos serviu. Eu vou apresentar assim, o projeto em si, né? O que é o Plugger, o que ele faz, né? Da onde ele surgiu, qual foi a nossa inspiração para fazer o Plugger, por que a gente fez o Plugger. Tá? Então, seguindo. O Plugger é um micro CRM em formato de software como serviço, um SaaS, criado para profissionais autônomos, micro e pequenas empresas. Aqui a gente pode ver a tela inicial do Plugger. O Plugger tem 4 funções principais, tá? Que é, hoje na versão 1 ele tem 4 funções principais, que é cadastrar pessoas, então pessoas ou empresas, né, que seriam contatos, fazer anotações nesses contatos, então a partir do momento que eu criei um contato, eu posso fazer anotações em cima dele, posso cadastrar as informações pessoais desse contato, dessa empresa e categorizar esse contato com as tags. Então aqui na coluna da direita a gente vê as tags, né? Na esquerda são os contatos, a listagem de todos os contatos que eu tenho cadastrado aqui no Plugger fictício, né? Que a gente montou para apresentar. Então eu tenho todos os contatos, as pessoas, né? Com o cargo que ela ocupa dentro da empresa, a empresa que ela está vinculada. Então é um CRM, essa versão 1 do Plugger é um CRM básico. Tá? A gente chama até de micro CRM porque ele tem digamos que 1/5 das funções que teria um CRM, mas também não é a pretensão do Plugger ser um CRM robusto, né? Concorrente de grandes ferramentas. Para vocês entenderem como funciona a lógica dele, então, eu teria os contatos, né? Empresas ou pessoas no centro das informações, e eu fazendo inputs, né? Que seriam categorizados com tags, adicionando as informações cadastrais, anotações, a parte financeira, que vai vir para uma terceira versão do Plugger, a parte comercial, que já vem agora na segunda versão do Plugger, né, e arquivos, porque então aí, já que está na nuvem, né, então além de informações eu posso vincular todos os arquivos, documentos que eu tenho sobre essa empresa ou sobre essa pessoa. Aqui é uma visão da tela de detalhe do contato. Nesse caso é uma empresa. Tá? Esse exemplo é MMDA digital, então eu posso ver ali os dados básicos. Aqui eu já tenho uma simulação de como vai ser o módulo comercial. Então, por exemplo, se eu tenho algum negócio com essa empresa, a partir do momento que eu entrar dentro do perfil dela, né, cada contato é como se fosse um perfil. Então, quando eu entrar dentro do perfil da MMDA aqui no caso, eu vou ver todos os negócios que eu faço com eles, o que eu já vendi, o que eu não vendi, né?
quem são os contatos que eu tenho cadastrado nessa empresa, qual é o endereço, qual é o site, etc. Aqui seria uma visão de rolagem, né? Isso aqui seria a sequência da página, onde a gente vê as anotações, que eu considero uma das partes mais importantes do Plugger, né? Já que as informações cadastrais, por exemplo, tu pode armazenar em qualquer lugar, né? Pode ter no teu Outlook, no Gmail, etc. Mas agora, informações críticas, né, sobre o cliente, por exemplo, lá no MMDA a gente usa assim, visitei um cliente, né, e tem uma certa informação, eu publico lá no perfil dele, crio uma espécie de timeline com uma série de informações sobre aquela empresa. Então, qualquer um dos vendedores que for atender esse cliente no futuro vai saber, vai ter todas as interações, por exemplo, que um colega teve com aquela empresa. Pode saber a última vez que ele visitou. Então, essa é a função principal das anotações, manter, né, aquele contato atualizado. E dentro das anotações, tu pode inserir os arquivos ou adicionar um lembrete, tá? Que daí seria um lembrete, por exemplo, que acontece com a gente lá. Ligou para uma empresa que quer oferecer um serviço. Disse, agora eu não quero, me liga daqui a 6 meses. Então ele foi lá, cadastrou uma anotação e disse, liguei para a empresa tal, no dia tal, falei com fulano de tal, já cadastrei no Plugger também, e ele pediu para que eu entrasse em contato daqui a 6 meses. Então ele vai lá e adiciona um lembrete e diz, me lembra dessa anotação daqui a 6 meses. Então ele pode ir seguindo, né, o atendimento daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses sem ter que ficar entrando toda hora no contato. Bom, mas aí a pergunta, né? Eu já vi ferramentas iguais, já posso fazer isso aí no Excel, posso fazer isso no Outlook, no Gmail, posso fazer no que eu quiser. Mas a grande diferença é que o Plugger ele não quer ser só um CRM e ele não quer ser só uma única ferramenta com uma funcionalidade, ele quer ser uma plataforma. E a gente tem ideias, quer dizer, a gente já está desenvolvendo, né, novos módulos, novas funcionalidades. Então, assim, o que vai fazer com que ele realmente vire uma plataforma vai ser essa evolução constante, criação de novos módulos, sempre. E aqui já entra um gancho também de por que a gente fez em Drupal, né? A gente espera abrir o Plugger para os outros desenvolvedores, né? Que a gente sabe que a comunidade tem mais ou menos 17 mil desenvolvedores. Então, por que não abrir esse desenvolvimento para esses desenvolvedores também e que eles ganhem dinheiro junto com a gente num marketplace, por exemplo, de funcionalidades do Plugger, como se fosse uma App Store do Plugger, digamos. Oi? Quando você diz uma plataforma, você quer dizer tipo uma distribuição que eu baixo e estendo? Não, eu falo mais em termos de uma suite, no sentido de que eu não vou ter uma única solução, eu vou ter, dentro de uma única ferramenta, eu vou ter financeiro, comercial, projetos, tarefas. Então, quer dizer, não é plataforma no sentido de suite, uma solução única. Mas vai ser tipo uma plataforma que eu acesso, sei lá, tipo o Facebook, eu posso criar aplicativos para ela, mas ela está sempre uma instância só. Exatamente. Ou vai ser uma distribuição que eu faço várias instâncias? Como ele é em formato de software como serviço, tu vai ter que ou usar a versão gratuita, ou vai ter que ter uma assinatura que agora, hoje o Plugger ainda é gratuito, a versão 1 é grátis, mas a partir da versão 2 ele vai ter planos pagos, né, com mais funcionalidade. Então, hoje o que a gente oferece é uma coisa que não tem muito valor agregado, então não tem por que cobrar também. Então, nesse primeiro momento, nosso intuito foi arrumar usuários, não clientes. Então é isso, respondendo a pergunta dele ali e já dando esse gancho. Então, como a gente tem essa comunidade que sabe desenvolver Drupal, por que não? Por que a gente não pode ter contribuintes para outras funcionalidades do Plugger? Como eu estava falando, o Renato lá quer ter um gerenciador de tarefas e o Plugger não tem gerenciador de tarefas. Ele pode ir lá desenvolver, a gente cria um ambiente onde as duas empresas podem ganhar. O Renato pode ganhar com a venda do aplicativo dele e a MMDA pode ganhar com a assinatura desse cliente no Plugger, por exemplo. Acerca de Open Data e poder importar e exportar dados. Hoje, como é gratuito, ele pode exportar dados, mas ele não tem o formato inteiro da aplicação, né? Hoje a gente não entrega toda a aplicação, porque na verdade até o que a gente está oferecendo é o serviço, não é o software em si.
é a disponibilidade. Ficar dos dados? Sim. Como funciona? Ele pode fazer o input através de importação e se ele desiste, né, de usar a ferramenta, ele pode fazer a exportação desses dados e ele tem tudo tabulado da mesma forma como ele cadastrou aqui. Arquivos e etc. Então, por exemplo, se ele desistiu do Plugger, ele vai ter uma versão do Plugger dele em HTML, sem banco de dados, mas ele vai ter todo o conteúdo que ele tinha imputado antes, numa versão física, assim, estática. Ele não vai ter mais o serviço de banco de dados, ele não vai ter mais o serviço de arquivos, ele não vai ter mais nada, mas vai ter os arquivos dele e as informações dele. Segue tendo. Respondeu a pergunta? Alguns números do Plugger, tá? A gente está na versão 1. Para fazer essa versão 1 a gente demorou mais ou menos 6 meses. Eu acho que foi um tempo bom, assim, tendo em vista que a gente não tinha full time para desenvolver esse projeto. A gente foi desenvolvendo ele ao longo do tempo, assim, que a gente tinha livre, né, para fazer dentro da MMDA e meio a outros projetos. Ele está no ar há 7 meses, ele entrou no ar em dezembro do ano passado. E a gente conseguiu bater a nossa meta, que era conseguir mais ou menos 1.000 usuários. A gente já passou desses 1.000 usuários, a gente tem em torno de 1.200 usuários. E essa versão 1 dele é gratuita. Tá? Então, e ela vai continuar existindo até sempre. Então, se ele quiser usar essa versão básica do Plugger que tem no ar hoje, vai ser sempre gratuito. Como surgiu a ideia? Desde que a gente começou a MMDA, a gente busca... Na verdade, o Plugger surgiu de uma necessidade que a gente tinha, que a MMDA tinha de ter um software que atendesse todas as necessidades da empresa. Porque até o momento a gente tinha um cenário mais ou menos que nem esse aqui. A gente tinha um monte de ferramenta para fazer tudo. A gente tinha uma ferramenta para gerenciar projetos, a gente tinha uma ferramenta para gerenciar o comercial, a gente tinha uma ferramenta que era para intranet e etc, etc. Nenhuma dessas ferramentas conversavam. Então, e as que tem, né, são caras. Então, por exemplo, que profissional liberal vai comprar uma licença, por exemplo, do SAP? Não vai. Do SharePoint, então, muito menos. O Microsoft Dynamics custa uma fortuna. Então, é bem difícil ter uma solução hoje para esse segmento de micro e pequenas empresas, profissionais liberais, é nulo, assim, não existe uma ferramenta, não tem uma solução para essas empresas, para gerenciar um negócio de uma forma única. Tá? Então, não, vamos fazer uma ferramenta para a gente, já que a gente não acha, vamos fazer uma que nos sirva. Então, ao invés de fazer só para a gente, vamos fazer uma que sirva para qualquer tipo de empresa, qualquer profissional liberal, né? E então aí que surgiu essa ideia. E dentro disso a gente pode elencar outros problemas, né, que a gente acaba sofrendo quando se tem 4 ferramentas diferentes. Por exemplo, compartilhar dados entre essas ferramentas é um parto. Você tem que ter, por exemplo, 4 usuários diferentes para 4 ferramentas diferentes. Cada vez que tu vai cadastrar um cliente, tu tem que cadastrar em 4 ferramentas diferentes. Então, isso é um problema. Muito treinamento. Cada vez que tu tem um funcionário ou uma pessoa nova que vai usar a tua ferramenta, tu tem que treinar ela para todas as soluções que tu tem. Né? Alto custo, tu vai ter que ter várias ferramentas. Sem contar a questão do conhecimento em TI, né? Porque muitas dessas ferramentas ali, como as da Microsoft, por exemplo, tu precisa de uma parte servidor. Então, se quer usar em rede o SharePoint, tu vai ter que ter uma instalação de servidor e que microempresa vai ter conhecimento para fazer isso, montar um servidor, botar em rede, criar perfis e etc, etc. Então, é tudo muito complicado e a gente percebeu, né, que isso acabou gerando um movimento do Excel. A grande maioria das empresas desse porte, desse segmento, né, micro, profissionais liberais, gerenciam seus negócios no Excel. Tem planilhas no Excel. E isso foi comprovado recentemente, a gente fez uma pesquisa, a gente contratou uma aceleradora para
trabalhar com Plugger e foram entrevistados clientes do Plugger. Perguntaram para eles, uma das perguntas que foi feita era por que você estava usando o Plugger? Por que escolheu o Plugger? E a gente teve várias respostas dessas. Eu usava agendas em Excel, usava anotações em blocos, esse aqui é bom, ele usava anotações em blocos de notas e algo no Excel, então quer dizer, ele criou a suíte dele, ou respostas desse tipo. Aí, partindo para a questão mercadológica, tá? Se tu for pensar, dar uma olhada nesses números aqui, segundo o Sebrae, todo ano no Brasil são criadas 600 mil novas empresas, sendo que 98% são micro e pequenas. Então, o nosso nicho anual é, no mínimo, 500 mil empresas que eu tenho de cliente potencial que podem precisar do plugin. Conclusão, vasto mercado mal atendido. Então, a gente tem aí mais ou menos 500 mil empresas todo ano que acabam migrando por Excel como solução. Então, concluindo essa parte, o que a gente tinha que fazer, né? Era criar uma ferramenta fácil de usar, que a gente não precisasse ficar dando treinamento para cada pessoa, para cada novo usuário, que fosse modular, que eu pudesse ir estendendo ela à medida de que eu vou precisando mais funcionalidades, que eu vou precisando de mais recursos, que fosse barato, obviamente, porque esse segmento de startups aí não tem muito dinheiro, e que estivesse sempre disponível. Isso aí, daí a gente fala em termos de cloud computing, de tirar essa preocupação de servidor, manutenção e etc. das costas desses pequenos empresários. Aqui avançando então, o que a gente pode colocar como benefícios que o Drupal trouxe então para o projeto, já que a conversa é sobre Drupal, né, não é sobre o que o Plugger faz, mas então como que o Drupal nos ajudou a concretizar esse projeto e o que a gente considera que sejam os pilares, assim, o que foi mais importante na construção desse projeto, do Drupal para esse projeto. Então, sim, o primeiro ponto é a flexibilidade, tá? A comunidade e a segurança. No seu último keynote, o Dries, na DrupalCon de Denver, falou isso aqui. O Drupal é muito mais que um CMS, é uma plataforma de desenvolvimento web. E isso é verdade. A gente conseguiu, com o Plugger e com outros projetos que a gente vem fazendo, conseguiu provar que isso é verdade e que realmente ele funciona assim. Então isso é um ponto positivo para nós. A gente pode criar qualquer tipo de site, qualquer tipo de funcionalidade, qualquer tipo de projeto como Drupal, então assim, o Plugger não está engessado. Se eu precisar em algum momento mudar ele radicalmente, eu vou conseguir ou fazer outras coisas. Então aí o que eu estava falando, né, que a gente pode desenvolver qualquer tipo de outro site, a gente tem menos desenvolvimento, menos código, e como ele é uma plataforma, então a gente já tem muita coisa pronta, né, no Drupal. Eu tenho menos trabalho, eu vou me preocupar em si com funcionalidade, não com estrutura de código, né, estrutura de site, etc. Então, aquilo que eu estava falando, já tem muita coisa pronta, já tem muito módulo pronto. Então, às vezes, tu pensou em alguma solução, coisas que o Rafael falou lá também, do reuso, né? Tu acaba não tendo que ficar fazendo tudo de novo, repetindo a roda, porque alguém já fez. Isso na prática a gente pode ver da seguinte forma. O Plugger, ele é basicamente, se for ver, ele é basicamente publicação de conteúdo. Cada pessoa, ou uma empresa, ou uma pessoa é um conteúdo, né? Então isso é uma função básica do Drupal, cadastro de conteúdo. Controle de usuários, que para nós é uma coisa muito importante. Tá? A gente não precisou se preocupar em criar sistemas de controle de usuários, permissão de acesso a tal conteúdo. Isso o Drupal já tem.
A gente só precisou adaptar para o nosso projeto. Uma função que eu acho que é muito boa do Plugger, que para mim é uma das melhores, são as anotações. As anotações são nada mais nada menos que comentários. O Leonardo montou um blog ali, o blog tinha comentários. A gente só teve que mudar o nome e fazer ele funcionar de outra forma, como a gente queria. E as tags, né, são taxonomias, uma das coisas também mais importantes do Plugger. Eu tenho 2.000, 3.000 contatos, eu tenho que categorizar eles de alguma forma. E isso já tinha lá. Que para nós representou menos código, menos tempo, menos trabalho. E se a gente for levar em conta também, né, ensinamentos aí que a gente tem que antes de começar a gente leu muito sobre esse tipo de negócio, Lean Startup, né, o estilo de desenvolvimento do Google, né, lance logo, atualize com frequência, né, e a questão do Lean Startup de que tu tem que ter um produto mínimo em pelo menos 6 meses para botar para o mercado e ver se aquilo ali realmente funciona. Eu acho que o fato de a gente ter usado o Drupal contribuiu bastante para essa questão de agilidade também, né, e poder se apoiar em cima dessa plataforma. O outro ponto, a comunidade. Então, uma comunidade de mais de 17 mil desenvolvedores, conseguimos maior troca de informações e documentação. Isso aí é uma coisa que a gente já conhece do Drupal, que é a força, é a paixão da comunidade. Então, além de contribuir, a gente pode usufruir também, né? Da seguinte forma: quando o Plugger estiver aberto para outros desenvolvedores criarem módulos para ele, a gente tem ali 17 mil pessoas que podem contribuir, podem ter algum interesse, ou podem ter algum cliente que usa o Plugger, pode sugerir alguma funcionalidade que a gente não fez ou não tem interesse em fazer, né? Aproveitar o poder de inovação da comunidade. Vocês podem criar alguma coisa que é totalmente nova, que ninguém pensou e que pode ser adaptada para alguma funcionalidade do grupo, do Plugger, perdão. O baixo custo de manutenção, a gente não precisa se preocupar com manutenção do software que a gente tem, né? Isso é uma coisa que acontece gradativamente, que a comunidade faz, né? Então o trabalho não é só nosso, a gente não precisa fazer isso sozinho, né? Então aí já se ganha algum tempo, porque acaba podendo aproveitar mais, trabalhar mais em funcionalidades, e pensar em coisas novas, do que ficar pensando, eu tenho que arrumar tal bug, ou esse módulo pode melhorar, ele tem uma falha de segurança. E que a gente tem como suporte constante de vários módulos que a gente usou no Plugger. Algumas vezes a gente teve problemas, precisou de ajuda e foi só entrar no fórum, mandar um e-mail para o desenvolvedor daquele módulo, ele respondeu, corrigiu o bug, ou a gente corrigiu o bug, né, para ele, postou a correção do bug. Então, assim, com uma comunidade grande, a coisa não fica parada, né? Ela sempre anda, a coisa vai acontecer, tu vai conseguir fazer isso aí andar mais rápido. E outra questão que é muito importante, né, como a gente vai oferecer um serviço por assinatura, que a pessoa vai pagar para usar, e eu vou ter que estar disponibilizando a ferramenta dela na internet. A pergunta e os questionamentos que apareceram na nossa pesquisa sempre foi também segurança. Eu me preocupo muito com a segurança, vou botar meus dados lá, mas daí também não só em termos de segurança, que alguém, um hacker, entre lá e roube os dados deles, mas as pessoas têm muito medo que a gente vai distribuir as informações deles para outras empresas de telemarketing, por exemplo. Mas, então, isso aqui é um ponto muito positivo do Drupal, a segurança. O Drupal é seguro, foi adotado como plataforma web pelo governo dos Estados Unidos. Na Drupalcamp Foz, quem esteve lá, o juiz falou que os sites do governo americano sofrem, em média, 2.000 tentativas de ataque por dia aos sites que são feitos em Drupal. E até agora a gente não tem conhecimento assim, de um caso que derrubou ou que acabou com o site do governo americano.
Então acho que a gente pode se apoiar nele nesse sentido também. A segurança é um ponto forte. Né? Então, já que esses caras usam, sempre vai ter muito investimento em cima dessa questão de segurança, sempre vai ter muito esforço, né? E sempre vai ter muita atualização. A maioria das atualizações aí de, por exemplo, módulos como Webform, cada mês tem 2, 3 atualizações dos módulos em termos de segurança, né? Que seriam as brechas, as maiores brechas assim, do grupo, nos formulários, coisas do tipo. Então, eu acho que dentro desses 3 aspectos aqui, sei demais, flexibilidade, comunidade, segurança, eu acho que isso aí para nós nem precisava mais, né? O que o grupo nos deu nesses 3 aspectos já nos fez ganhar muito tempo, já que o Plugger é uma startup, é uma aposta, né? Então, aqueles que têm ideia de fazer alguma coisa, Rafael ali, a empresa dele presta serviço para startups, para montar sites, projetos de startups. Eu acho que a gente conseguiu aqui com o Plugger comprovar que é uma coisa que o Drupal serve para esse tipo de iniciativa, tá? Ele é muito bom para isso. A gente viu aí, antes de começar, a gente viu que tinha muito movimento em cima do Ruby on Rails, né? O Ruby on Rails era a linguagem de programação da moda, né? Por causa da 37 Signals, por causa do Basecamp, coisas do tipo. Então, era uma coisa que estava muito na mídia, se falou muito. A gente até tentou começar a fazer o plugin em Ruby on Rails, te lembra, Renan? Que tempo perdido. E logo se viu que, nossa, a quantidade de trabalho que a gente vai ter, mesmo sendo o framework, a quantidade de trabalho que a gente teria que fazer, que a gente não fez usando o Drupal, foi, assim, absurdo. Muito grande mesmo. Avançando aqui. Para finalizar, não é uma apresentação muito grande. Para concluir, tá? Para aqueles empreendedores aí do Drupal, a gente tem um mercado muito vasto para esse tipo de projeto que não está sendo atendido. O Brasil e a América Latina como um todo são virgens nesse sentido. Tem muita pouca ferramenta feita especificamente para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras. Então a gente pode fazer muito, pode. Adotar o Drupal como plataforma para esses tipos de projetos, como solução para esse tipo de projeto, também faz com que o Brasil apareça mais na comunidade, à medida em que esses projetos ganham repercussão, aparecem, né, dão dinheiro. Né, o dia que o Plugger começar a rentabilizar vai ser, acho que, o dia mais feliz da minha vida, mas por enquanto ainda é de graça. Eu acho que vai ser muito positivo para o Brasil em termos de comunidade. Assim, o Brasil montou um projeto aqui em Drupal que é lucrativo, dá dinheiro e etc. E, como eu já falei antes, os ganhos de produtividade e benefícios acima da média. Isso aí é, sem dúvida, algo indiscutível, que a gente não precisa daí, então, aqui fazer suposições, a gente mostrou agora na prática para vocês. Agradeço a oportunidade. Eu queria, antes de terminar, assim como o Daniel fez, dar os parabéns para o Renato e para todo mundo aqui que contribuiu para esse evento. Tá? O que era para ser um simples meetup acabou virando uma Drupal Camp, né? Então, parabéns. Vocês são aí toda essa galera que está envolvida, vocês podem se considerar os pioneiros. Daqui a 10, 15, 20 anos, vocês vão estar na história aí, como o pessoal daqui começou a comunidade latino-americana, brasileira, como todo. É pequena ainda, mas alguém tem que começar, né? Alguém tem que fazer. E se diz que para alguma coisa ficar boa tem que ter pelo menos 5 anos aí de muito trabalho, então ainda tem muito para andar. Parabéns a vocês. Eu acho que agora é perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta.
Se alguém tiver alguma pergunta técnica, pode fazer também. Eu não sou programador, mas o Renato aí é um dos mentores junto comigo no grupo. Se ele tiver alguma... Se você tiver alguma pergunta técnica que eu não souber responder, ele pode ajudar também. Então, à vontade. Vocês chegaram a testar ou ver outros CMS antes de escolher o grupo? Não. Na verdade, a gente testou outras linguagens, né? A gente tentou fazer em Ruby on Rails, né? A gente entrou na onda da moda ali, no momento. Viu que não ia dar certo, não era pra gente. A gente já fazia Drupal há 4 anos. Disse, pronto, e vamos perder tempo aprendendo uma linguagem nova, começando a fazer coisas que ainda estão em experimentação. Eu acho que a comunidade do Rails, Ruby on Rails em si, é menor do que a do Drupal. Não posso afirmar isso, mas eu tenho quase certeza que é. Então, não tinha necessidade de, até naquele momento, não ir para o Drupal. Se a gente, além de desistir do Rails, voltar, assim, vamos pensar em algum outro CMS, nossa, aí de cara a gente já foi, não, vamos fazer em Drupal. Vocês chegaram a desenvolver algum módulo para botar na comunidade? A MMDA em si não tem nenhum módulo contribuinte, mas o plugin em si vai ser um módulo. Só que a gente ainda está trabalhando para isso, ele não está pronto para ser. O plugin em si ele é um módulo de Drupal, né? Só que ele ainda não está pronto para distribuição. Foi perguntado antes, mas é a ideia. Sobre a questão das versões do Drupal, né? Que a gente estava conversando antes. Vocês provavelmente utilizaram módulos prontos, não sei se fez em 6 ou 7. Versão 7. 7. Está vindo o Drupal 8 aí. Como é que vocês pensam nessa migração, os desafios, dificuldades? Olha, quando a gente está começando aqui, eu li uma coisa que me chamou muito a atenção. Um problema de cada vez. Então, assim, agora isso não é um problema ainda para a gente. Quando for um problema, né, mas porque a gente sabe, migrar do Drupal 6 para o Drupal 7 é um trabalho, migrar do 7 para o 8 vai ser um trabalho. Né? Então, assim, o que a gente tentou agora foi fazer o melhor possível no 7, né, usar o mínimo possível de módulos, né, que a gente pudesse, para não ter problema numa futura migração de versão e etc. Mas é aquilo ali, cara, tá muito no início, assim, a gente está levando o plugin muito no espírito de startup mesmo, né? É um problema de cada vez, até porque, assim, depois que a gente botou no ar, a gente não conseguiu botar ele 100% perfeito sem nenhum bug, né? Então, assim, a partir do momento que ele entrou no ar, começaram os suportes. A função tal aqui para mim deu tal problema, então, assim, além de desenvolver, você tem que dar suporte para aqueles que estão usando. E isso foi uma coisa que acabou desacelerando, assim, o ritmo de desenvolvimento, o crescimento dele. Não que ele tenha muitos bugs, né, mas a gente foi descobrindo coisas que seriam mais cruciais a gente melhorar agora do que seguir para uma outra versão já. Né? Tem mais alguma pergunta, eu acho que... Então, tá. Obrigado.